Fala aí galera, tudo beleza? Aqui quem tá falando é Gabriel Dess, diretamente do nosso canal aí. E no vídeo dessa vez, nesse vídeo a gente vamos estar falando sobre 5 motivos para você pensar em colocar o Bitcoin na sua carteira de investimento, ou então até mesmo acabar comprando ele. E eu tenho ele em minha carteira de investimento e até agora tá acontecendo bastante lucro aí pra mim. Então vamos lá. O primeiro motivo que o Bitcoin ele realmente é seu, tá? Cara, você pode ter dinheiro no banco hoje, pode. Só que ele tecnicamente não é seu. Em caso de guerra, em casos extremos assim, a União pode acabar pegando o seu dinheiro ali emprestado na teoria. Ou então até mesmo no Brasil já aconteceu de pegar o confisco lá, lembra na época do Collor? Então o que acontece? O Bitcoin ele é literalmente seu, ele não tem influência sobre nenhum governo. Isso é uma das grandes vantagens dele. Então é basicamente o que? Ele é realmente seu. Para alguém conseguir pegar os seus Bitcoins, eles precisam de alguns dados seus. E outra, você pode até colocar em uma carteira digital, que eles chamam meio que uns pendrivezinho, e pegar guardar em algum outro lugar escondido e não passar essa senha para ninguém. Isso já aconteceu vários casos das pessoas guardarem o Bitcoin dentro dessas carteiras, depois não lembrarem a senha, tá? E já era. Perdeu a senha, perdeu todos os Bitcoins. Infelizmente, já aconteceu vários casos assim. Pelo Bitcoin ser uma moeda que é sua, você possui uma grande vantagem que ele é descentralizada. Então você pode fazer as operações de venda, troca, em qualquer outro tipo de operação a qualquer momento, porque ele não depende de uma única de um único ponto. Como que ele é uma blockchain, ele é um mecanismo descentralizado, acaba sendo uma grande vantagem. Você consegue negociar de madrugada ou em qualquer lugar que você consiga estabelecer contato com uma blockchain. Isso é uma grande vantagem para quem possui o Bitcoin, que além de ser descentralizada, acaba dando uma segurança muito grande para os investidores. Segundo motivo, tá, que é muito importante, que eu considero o principal motivo, mais importante de todos desse top 5, que ele é uma moeda deflacionada. O que isso significa? Que ele possui um limite. Nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo, o que a gente conseguiu perceber? Aquele negócio de fica em casa, não dá para mim ficar em casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer tal coisa para ganhar dinheiro, não tenho dinheiro para ficar parado em casa. E o que acabou acontecendo? A economia de todos os países foi por água abaixo. E quando isso acaba acontecendo, o que o governo acaba tomando de medidas? Começa a imprimir dinheiro para injetar na economia. Então, não foi somente no Brasil, foi nos Estados Unidos, foi na Alemanha, foram em vários outros lugares no mundo que isso aconteceu, dos países estarem imprimindo loucamente dinheiro para injetar na economia, para fazer de novo a economia girar. Porém, o que isso acaba acontecendo? É basicamente o governo, ele tem um poderzinho especial ali que é de criar dinheiro. Ele pode simplesmente criar dinheiro para injetar na economia, como eu já falei. Porém, quando não tem nada que foi produzido, não tem nada que foi agregado, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo do que? Vai aumentar a demanda do produto e a produção do produto vai ter diminuído. Então o que vai acontecer? Para igualar essa oferta-demanda, o mercado vai ter que fazer o que? Aumentar o valor do produto para igualar a demanda. Então é basicamente isso que acaba acontecendo. Quando se tem muito dinheiro em circulação, que não foi nada produzido para agregar esse dinheiro, ele pega simplesmente aumenta os juros, aumenta o valor das coisas, e isso é chamado de inflação. Já no Bitcoin isso não acontece. A grande vantagem do Bitcoin é que ele possui um número finito de 21 milhões. Então o que acontece? Depois que chegou no número limite de Bitcoin, não tem como criar mais Bitcoin. Não tem como alguém simplesmente abrir aqui falar assim, vou pegar, criar mais um milhão de Bitcoin. Ele é uma moeda digital finita. Então depois de 21 milhões de unidades, não tem como criar mais 1 milhão. Então depois que forem minerados esses 21 milhões de Bitcoin, não tem como. Esses 21 milhões de Bitcoin serão negociados apenas entre quem já possui o Bitcoin. Isso é o que acaba gerando um grande potencial de ganho. Porque tudo que é escasso na humanidade costuma gerar grandes ganhos, como ouro, metais preciosos
E imagina só, eu tenho uma caneta aqui e ela é simplesmente uma caneta de 400 anos atrás. Ninguém mais tem essa caneta. Então uma caneta Bic que custaria no mercado R$ 2 acaba custando mais de R$ 10.000. Por quê? Porque é escasso, ninguém mais tem essa caneta. Então é basicamente isso. O que acaba acontecendo? O Bitcoin ele não tem como criar mais Bitcoin depois dos 21 milhões. Isso acaba sendo uma grande vantagem para quem tem um Bitcoin. E o terceiro tópico aqui é para quem já assistiu o vídeo até aqui para se inscrever e comentar sobre o que essa pessoa que está querendo colocar Bitcoin ou que já estudou um pouquinho ou que não conhece nada acha do que eu vou falar agora. O terceiro tópico seria que ele é uma reserva de valor. E como assim ele é uma reserva de valor? Ele vem basicamente puxando ali uma bifurcação do tópico anterior, que seria basicamente o que? Já que o Bitcoin ele possui um número finito e nenhum governo pode influenciar nele diretamente, então o que acontece? Vai se tornar provavelmente uma reserva de valor. Grande parte das pessoas já acreditavam que era uma reserva de valor, porém ele acabou se mostrando bastante frágil no momento de pandemia. Ele acabou despencando muito o preço dele e agora acabou se recuperando muito, batendo recorde, agora caiu um tempo atrás e agora está se recuperando novamente. Porém, no futuro, mais pessoas estarão negociando ele e provavelmente ele vai acabar se tornando uma reserva de valor. E o quarto tópico que é muito importante para a gente conversar sobre eles aqui, para a gente salientar muito bem ele, que é o que? O potencial de retorno dele é muito grande do Bitcoin. Porque, basicamente, se a gente olhar para o histórico do Bitcoin, a gente consegue ver que em vários anos passou de 100%. O que acontece? Então, o meu potencial de perca é de apenas 100%. Então, se eu investir R$ 100, eu posso ficar apenas com 0,01. Porém, o meu potencial de ganho acaba superando isso. Então, o que acontece? Criptomoeda hoje em dia é muito volátil, sim, porém o potencial de ganho que você pode estar ganhando investindo nessas criptomoedas, nesses criptoativos, acaba sendo muito grande. Isso me acaba deixando assim um pouco mais atento a esse mundo de criptomoedas. Por quê? Porque você não precisa acertar vários investimentos na vida para você conseguir criar um patrimônio grande. E sim acertar investimentos que possuem grande potencial de valorização. E o Bitcoin e outras criptomoedas eu acabo enxergando como isso, que possuem um potencial de valorização muito grande e é por isso que eu acabei colocando ele em minha carteira. E o segundo tópico muito importante seria basicamente de que vários investidores grandes estão por trás. O Robert Kiyosaki, ele é um grande fã do Bitcoin, falou já que se alguém quiser apostar contra o dólar, compre Bitcoin. O Rei Dalio já disse, o Bill Gates já disse. Então é basicamente o que? Vários outros investidores estão começando a criar olhos para esses criptoativos e acaba sendo bastante interessante, principalmente para mim, que não tem um conhecimento tão amplo assim como esses caras que são grandes já hoje em dia, já são muito conhecidos, já têm um enorme conhecimento. Mas por quê? Porque acaba me dando uma segurança maior. Porque mesmo você entendendo como que funciona o Bitcoin, como que funciona uma blockchain, outras pessoas que estão aqui em cima já concordando com essa opinião e ressaltando os pontos que você já sabe, isso acaba dando uma segurança para você. Porém, nem tudo são flores. Existem vários outros investidores grandes, como Warren Buffett, o Charlie Munger, o Luiz Barsi. Então, vários outros grandes investidores dizem que são contra o Bitcoin, porque ele não agrega valor, que ele não produz valor e que isso é apenas uma bolha. Vários outros investidores grandes já criticaram o Bitcoin. Porém, aí que tá. Vai da estratégia de cada um. Eu basicamente acabo colocando criptoativos na minha carteira porque o potencial de retorno dele é muito grande. Então isso acaba me deixando numa certa empolgação com os criptoativos. Tanto ainda mais com o desempenho que eles tiveram nas últimas semanas. Não somente apenas o Bitcoin, mas como o Ethereum, a Cardano e vários outros criptoativos.
Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e se inscreva no canal aí se você ainda não é inscrito.